Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do projeto ABC na Bolsa. Eu vou falar hoje nesse vídeo para você sobre montagem de tela, sobre padrões que você coloca ou não coloca na sua tela, sobre essa montagem de monitores que você de repente pode colocar e o que colocar no gráfico, o que não colocar para que você tenha a tão sonhada consistência. Eu para esse vídeo vou usar a plataforma que eu utilizo sempre, né, inclusive na sala ao vivo, que é o Profit Pro, mas ela serve, esse padrão ele serve para você colocar no Trid, para você colocar no ProTrader ou até montar aí numa outra plataforma que você tenha de forma operacional da sua escolha. Vamos lá, você está vendo a minha tela agora, né? Está vendo a minha tela e eu vou mostrar para você algumas coisinhas aí que são importantes. Toda vez que você se depara com uma plataforma, né, com um gráfico de cotação, você tem que ficar atento ali primeiro que esse gráfico ele tem um objetivo, né? E o primeiro objetivo desse gráfico é informar. Tá? Então não esqueça que você precisa ter uma informação nesse gráfico. Que informação que eu tenho logo de cara aqui, né? Eu tenho a informação de que esse gráfico é o gráfico do Ibovespa, né? E ainda não consigo dizer qual o tempo gráfico, né? Porque depois eu vou entrar nesse mérito, mas ou seja, eu tenho ainda um tempo gráfico a ser atingido aqui, eu tenho uma cotação atual que está em 75.330 e eu tenho um histórico de preços aqui para trás. Legal, Marcão, com isso eu já tenho, olha pessoal, a principal área da minha tela dominada, tá? Dominada pelo gráfico e pelo histórico de preços, tá? Pela grade de cotação aqui à direita, né? Onde eu tenho uma máxima aqui mais ou menos nos 119 mil pontos e eu sei que o preço agora está em 75.300. Essa parte maior da minha tela com o gráfico, pessoal, ela serve primeiro como uma área principal e como a maior área onde aqui eu consigo trabalhar com os estudos, né? Em cima dessa condição você tem aqui na parte direita do gráfico, né, uma ferramenta de desenho, né? Aqui eu tenho Fibonacci, eu tenho todo tipo de ferramenta que vai me auxiliar a fazer estudos aqui nesse gráfico. Então eu posso traçar através dessa ferramenta aqui uma linha de suporte, eu posso traçar aqui também uma linha de tendência, né? Eu posso desenhar talvez aqui uma formação triangular, olha só, né? Eu posso traçar projeções de Fibonacci, né? Eu vou fazer paralelo aqui ao preço, ó. Tá? Projeções de Fibonacci são ferramentas que vão interagir com essa parte principal do gráfico, tá? Então uma plataforma deve ter isso e você deve ter essa principal ferramenta, né, para poder plotar no gráfico. Do lado esquerdo aqui, pessoal, você está vendo que eu tenho um monitor de mercado aqui, olha só, eu tenho uma série de ações aqui para day trade, tá? Tenho mercado futuro, tenho também aqui outras ações que eu considero mais de segunda linha. E aí você tem que ter noção do seguinte, olha só, para o Ibovespa, né, que é o nosso gráfico em questão aqui, estar cotando 75.300, essas ações aqui, ó, do Ibovespa, elas têm um comportamento que estão refletindo aqui na cotação do índice, né? E eu consigo acompanhar a cotação das principais ações, ó, através de uma grade de cotações. É importante que você tenha em algum canto, aí seja num segundo monitor ou através num notebook, num celular, à parte, ou se você faz como eu, assim, num cantinho, o comportamento das principais ações, para você saber se o mercado está caindo ou está subindo, tá? É importante mesmo que você só opere índice dólar, você tenha, pelo menos não precisa ter tantas ações quanto eu tenho aqui, né? Mas tendo algumas já está excelente, tá? E aí você pode inclusive abrir estudos aqui, né? E inclusive trabalhar com tempos gráficos diferentes, né? Então eu vou migrar para um 15 minutos agora, ó. Colocar uns 60 minutos, trabalhar com gráfico diário e tudo mais, tá? Uma vez que você tenha definido toda essa condição gráfica, pessoal, o que colocar no gráfico para deixar os seus estudos mais consistentes? Que é exatamente o que o pessoal pediu para que eu explicasse com mais detalhes aí sobre montagem de tela, né? Pessoal, primeira coisa que você precisa entender, tá? Que essa tela que você está utilizando, ela precisa ter um objetivo. Tá? Ela não tem que estar montada aleatoriamente. Essa tela tem que te dar um objetivo. Que objetivo que é esse? Marcão, o meu objetivo da minha tela principal, ela é... Opa, ficou errado aqui. Ela é operacional. Tá? Então eu preciso operacionalizar essa minha tela. Operar essa tela. É nessa tela aqui que eu coloco as minhas boletas.
tá? Que eu coloco as minhas boletas. Você tem que ter esse objetivo. Um segundo objetivo dessa tela é olhar aqui a cotação das principais ações, né? Olhar o comportamento dos mercados, ou seja, o Ibovespa a 75.300 está caindo ou subindo quanto? Aí você teria que olhar aqui na grade de cotações para você ter essa informação, tá? É importante você não perder a visão do todo. Vou falar um pouquinho mais da grade de cotação, onde você pode ter, ó, deixa eu abrir mais o gráfico aqui, você pode ter outras ferramentas que você consulta na grade de cotação, né? Elas não precisam ficar visíveis o tempo inteiro, mas são ferramentas que vão, por exemplo, trabalhar com consulta para você durante o pregão. Então, por exemplo, olha, o ajuste anterior, você pode trabalhar com a melhor oferta de compra ou de venda, você pode trabalhar também com a quantidade, com o volume, tá? São ferramentas que vão te ajudar, né, na negociação intradiária, principalmente, tá? Você ter essa informação. Deixo isso aqui, eu particularmente, né, deixo isso aqui escondido e consulto uma ou duas vezes ao dia lá, né, quando eu acho pertinente, e volto para a ideia do gráfico. Você está vendo, o meu gráfico ele está praticamente limpo aí, né? A única personalização que eu fiz nele foi a alteração da cor do fundo. Então, quando você instala uma plataforma gráfica, a única coisa diferente do que está aqui é a cor do fundo, que deve ser um pouquinho mais suave do que esse preto que eu coloquei. E talvez a cor dos candles também sejam outras, mas isso não interfere no objetivo, tá? Se você clicar com o botão direito, geralmente você vai ter uma chart trading, né, uma boleta operacional ali onde você configura, né, e vai ter ali botões de compra, de venda, tá? Então é importante você ter essas ferramentas de fácil acesso. Na prática, pessoal, eu já tenho aqui, ó, o meu monitor da principal ação que eu estou operando. Nesse exemplo é o Ibovespa. Tenho aqui as minhas boletas, né, que me permitem operacionalizar isso aqui. Eu tenho as minhas ferramentas de estudo que me permitem escrever nesse gráfico. E eu tenho aqui, ó, um monitor de mercado que me permite entender o que está acontecendo para a ação, ou no caso o índice está nesse preço, tá? Fora isso, eu tenho aqui na parte superior, ó, um ticker que vai rodando aqui as ações que eu tenho cadastradas, mas ele é até dispensável, a não ser que eu queira otimizar aqui, né? E aí você tem outras informações relevantes aqui para você poder estudar. Legal? Uma vez que você montou essa tela, pessoal, se essa tela tiver o seu objetivo operacional, você vai ter que deixar ela mais ou menos nessa linha. Que indicadores que você coloca, pessoal, agora para poder entender o gráfico? Geralmente, olha só, um setup padrão, vou voltar no gráfico que eu tirei, né? Um setup padrão ele é composto de, né, no primeiro plano, o preço dos ativos, tá? Ou do ativo que você está operando, e ele é formado de ferramentas de apoio, tá? Então vamos colocar aqui que são ferramentas de apoio à tomada de decisão. O primeiro deles é um oscilador, né? E depois um indicador. Você tem que pelo menos ter isso na sua tela de maneira prática para você poder entender um pouquinho do mercado. Tá? E se você puder um terceiro nível de apoio, que também pode ser considerado um oscilador, tá? Mas eu trabalho com ele de forma diferente, então eu vou tirar o link dele aqui, ó, trabalhar com outra forma de padrão, é a ideia do volume. Para você saber exatamente quando o tipo de rompimento aqui ele é efetivo ou não. Essas condições vão sempre ser apoiadoras à sua tomada de decisão ao preço. Então vou dar um exemplo de um primeiro indicador. Vou entrar aqui com o botão direito, inserir indicador. Tem uma lista imensa de indicadores nas plataformas, tá? Eu vou colocar uma média móvel, que é um dos indicadores mais comuns e mais clássicos aí da análise gráfica. Vou colocar uma média de 200 períodos, que é a que eu utilizo, né? Vou personalizar ela aqui para ser padrão daquilo que eu faço, né? Você pode personalizar aí do seu gosto. 200 períodos aritmética. Uma vez que você montou um único indicador na sua tela, você no mínimo já tem uma decisão, né? Que para cima desse indicador trabalhamos efetivamente com compra e para baixo desse indicador damos preferência para venda. Tá? Uma vez que você entendeu e definiu esse tipo de padrão para o mercado, você pode até colocar um segundo indicador. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar uma média agora, por exemplo, de 17 períodos. Não tem problema não. De 17 períodos. A média ela vai andar muito mais próxima ao preço. Tá? Eu vou mudar aqui o padrão dela, né? Vou colocar um padrão. Na verdade, vou deixar isso de 17 mesmo e vou aumentar aqui a aparência dela.
de 2 períodos. Com isso, pessoal, você já tem uma noção um pouco melhor do mercado. Por quê? Porque você pode trabalhar com essa média azul sendo uma média de longo prazo, e essa média roxa, né, ou rosa que eu coloquei aí, você pode trabalhar como sendo uma média, vou desenhar aqui do ladinho, de curto prazo, tá? Então você vai também entender esse cenário operacional nas suas telas. Você pode colocar até uma terceira média para você poder intencionar. Fato é que quando eu tenho média de longo prazo e média de curto prazo olhando para baixo, eu olho necessariamente para venda, tá? E o contrário eu olho para compra, beleza? Aí na parte operacional, no setup, tem outros vídeos aqui que você pode assistir e acompanhar. Só com essas duas médias você já tem a noção do que o mercado está fazendo. Só que aí a gente perde algum tipo de informação, porque eu só tenho a tendência aí, né? Só tenho médias que me rastreiam a tendência. Eu coloquei aqui num outro gráfico já um replay de mercado com a Petrobras, para você poder entender, porque que como hoje é domingo não aparece, né, o livro visual. Então eu tenho, olha só, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Eu tenho nesse outro cenário aqui, ó, o book de ofertas aqui, ó, lançados nessa minha grade de cotação, tá? Um gráfico aqui da Petrobras, então eu sei que aqui na parte de cima tem as ordens de venda e aqui na parte de baixo eu tenho as ordens de compra. Olha só, isso aqui além da média móvel, né, que como eu aproximei bastante o zoom, só está aparecendo para você aqui a média de curto prazo, tá? A média de curto prazo, mas tem a média de longo prazo que está aí, se eu tirar o zoom ela aparece, mas ou seja, eu já tenho uma segunda informação de compra ou de venda que pode me dar um novo viés para o mercado, se é mais interessante comprar ou mais interessante vender, ou de repente fazer até aqui os pequenos ajustes de stop, né, nos books mais relevantes que você vai poder operacionalizar. Olha que legal, olha como a nossa tela já está rica, olha como já tem bastante informação, ó. Eu já tenho aqui, ó, uma média móvel que está me fornecendo a tendência de mercado, tá? Que está me fornecendo a tendência de mercado. Eu já tenho aqui uma ideia, né? Por isso que eu falei que eu ia dividir em duas partes ali, né? Uma ideia de volume, que ela me dá também uma ideia de momento, então ela não deixa de ser aqui um oscilador, né? De mercado, claro que não é classificado como oscilador, tá? Eu que estou usando de referência agora. Eu tenho aqui, ó, a minha grade de cotações, onde eu tenho as principais ações com a sua devida variação e o último negócio. Lembra que eu arrastei para cá, né? A minha grade de cotações para consultar. Eu já tenho muita situação operacional legal que vai me ajudar a tomada de decisão, né? Sem falar nos estudos que eu posso colocar aqui no meu gráfico. Se você tiver uma tela dessa com um único monitor para operar no day trade, por exemplo, já está ótimo. Ou para olhar ações ali no swing trade, né? Onde você começa a ter as principais informações ali de compra ou de venda, já dá para você tomar uma decisão muito assertiva olhando uma tela como essa, tá? Se você tem a chance de colocar um segundo monitor, de enriquecer algum outro estudo no seu gráfico, deixa eu voltar aqui para a tela principal, e aí você pode incluir esse outro indicador que é o que eu utilizo também na minha tela de day trade, que é o volume financeiro. Deixa eu só achar ele aqui, ó. Eu uso com cor, tá? Só para ele diferenciar, tá? O branco o volume de compra do volume de venda. E aí ele vai entrar aqui, ó, na parte de baixo, um volume total de informação, né? Quantos milhões ou bilhões foram negociados, né, no ativo. E aí você pode personalizar colocando uma média móvel, colocando alguns outros estudos. Olha só como já fica mais rico aqui o seu estudo, ó. Tá? Quando eu coloco aqui no Profit, né, no replay, que é onde aparece o livro visual, olha como eu já tenho mais uma informação rica, né? Eu consigo saber se as negociações aí do dia para a Petrobras estão altas ou baixas, né, de acordo com uma média que eu posso colocar aqui de referência, né? Eu tenho a minha preferência, você pode também ter a sua, tá? O que eu quero te mostrar, pessoal, é o seguinte: toma cuidado para você não poluir muito a sua tela, né? Justamente porque cada indicador desse que eu vou colocando, ó, a minha tela gráfica ela vai ficando menor. Eu tenho a chance, pelo menos no Profit, eu tenho a chance de diminuir, ó, e deixar como se fosse telinhas de consulta aqui também, né? Onde eu deixo pequeno aqui, e aí na hora que eu quero consultar o volume para tomada de decisão, eu dou uma aumentada e eu vejo a ponderação aqui. Tem muita gente que utiliza também um MACD ou um IFR. Eu vou colocar o IFR primeiro, tá? E eu acho que é super válido. Eu já tenho a minha configuração de IFR, mas ela está num outro estudo desses aqui, onde eu consigo, nesse meu caso aqui, dividir, né, deixa eu fazer em vermelho aqui, ó, dividir em estudos de tela, tá vendo, ó?
né? Então para mim eu consigo ter outros setups de consulta. Eu tenho o IFR para me dar o que? Momento de exaustão, né? E de divergência para o preço. Então nesse cenário eu consigo, por exemplo, entender que, um exemplo genérico aqui, né? Eu tenho uma resistência aqui, eu tenho também uma resistência no IFR, então é mais uma ideia de momento para me dar uma leitura de mercado. Claro que não seria o melhor uso do IFR para isso, né? O melhor uso do IFR é para buscar realmente divergências. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma aqui, né? Para a gente poder entender. Ó, tem fundos ascendentes no preço e fundos de mesmo nível, olha só, no IFR. Então tem muita gente que usa também para isso, que é o melhor. E aí, pessoal, você já tem uma ideia muito clara aí de movimentos de mercado, tá? Você pode trocar o IFR por um MACD, que vai ter a mesma condição. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó, cada situação aqui na minha tela tem uma função, né? Então, ó, isso aqui seria um oscilador. Um oscilador. Isso aqui também teria a ideia de um oscilador, né? Que é o volume, tá? Oscilador, mas na verdade isso aqui é volume, né? É volume. Aqui, ó, deixa eu fazer. Aqui, ó, volume, né? Isso aqui é um volume como se fosse um volume de curto prazo, né? O book de ofertas. Aí eu tenho, ó, média móvel, né? Que eu vou usar como rastreadores de tendência. Se eu colocar, por exemplo, uma banda de Bollinger, por exemplo, que também é um indicador de tendência, um canal de Keltner, né? Vai fazer a minha tela ficar em duplicidade, ou seja, eu vou ter duas informações, né, conflitantes aqui. Eu vou ter, para me rastrear a tendência, né, eu vou ter as minhas médias, né, vou fazer um asterisco aqui só para sinalizar aqui em cima, tá? As minhas médias como rastreadores de tendência, eu teria um outro canal aqui, uma outra configuração. Isso é ruim, pessoal, porque você vai acabar poluindo a sua tela e deixando você mais confuso ou confusa com relação a essas condições. Também não aconselho você colocar muitas telas, muitas médias não, só umas 2 ou 3 aí, e aí você pode dividir uma média de curto prazo, uma média de médio prazo, tá? E uma média de longo prazo, para você definir principalmente como alvo para suas operações e entender também os cenários, tá? Então, os cenários de curto e médio prazo eu uso, por exemplo, para fazer scalp. O cenário de longo prazo com o médio prazo aqui, ó, eu uso para fazer trades de tendência. Tá percebendo como tem tudo função na tela, né? Não tem nada em duplicidade, né? Para você poder entender e intencionar. Se você tiver uma tela desse jeito, pessoal, já está ótimo, tá? Eu vou tirar essas coisas aqui e eu vou colocar uma outra tela que eu utilizo aqui, que é o gráfico de Renko, né? Essa exclusivamente para o gráfico Day Trade, né? E eu voltei de novo, né, com a ideia da Petrobras, só para poder ativar o replay de mercado aqui e você poder acompanhar, ó, tá? Então eu coloquei o livro visual, né? Nessa tela aí eu já tenho o gráfico de Renko já previamente ajustado, né, do jeito que eu faço. E eu vou dar um pause aqui no replay e vou te mostrar como é que eu cheguei nessa tela, tá? Então vou abrir uma tela nova aqui, ó. Deixa eu só pegar um estudo novo aqui, ó. Então vou abrir aqui uma tela nova, ó. Vou pegar o layout 1 mesmo, tá? E ele vai abrir para mim, ó, uma tela nesse formato aqui, sem padrão, sem nada, tá? Se eu quiser alterar para um 15 minutos, eu digito 15, aperto Enter, o gráfico diário para um D e aperto Enter, o semanal da mesma forma, né? Botão direito, já ensinei você a colocar as médias móveis. O livro visual tá aqui, tá? Botão direito também, livro visual. Se você tá no Trade, pessoal, é botão direito, aí você vai colocar, ó, em dados de mercado, e depois em livro de ofertas, aqui, livro de ofertas, tá? Aí vai aparecer exatamente essa informação aqui para você. Não vou abrir o Trade porque hoje também não vai cotar, que é domingo, né? E aí, ó, vou colocar de novo num gráfico, por exemplo, de ações não, desculpa, de Renko, que é o que eu utilizo. Vou colocar aqui um 3R, então eu digito 3, aperto R, olha só, a plataforma já me dá como ticks do Renko e me dá essa configuração. Eu já tenho, pessoal, a minha metodologia 2MV pronta aqui, né? Onde eu tenho a chance de colocar a minha estratégia. O 2MV Force ele entraria e mudaria a minha coloração, tá? Mas se você colocar só esse tipo de padrão, pode ser o 3R, pode ser o 5R aqui para ações, tá? Você já consegue montar uma tela igualzinha a minha. Vou colocar aqui uma média móvel, que é o que eu utilizo no Day Trade, tá, pessoal? Para a gente trabalhar com... Opa, aqui, ó. Para a gente trabalhar com Day Trade nas ações ou no índice futuro, ó, acabei que inserir a média móvel errado, tá vendo? Inserir lá abaixo do preço, ó.
vou inserir ela lá no preço, né? Aqui, ó, vou inserir ela lá no preço, tá? Média de 200 períodos, que é a que eu utilizo, tá? E aí vou fechar aqui, vou excluir, né? Que eu coloquei errado, olha só. Aí não vou personalizar dessa vez não, né? Mas você já tem, ó, a minha tela de day trade, a tela que eu uso no dia a dia para a gente poder operar no day trade. Se você tem, pessoal, a chance de colocar essa segunda tela aqui de Renko num outro monitor, né? Fica mais fácil. Se não, você usa num monitor só. Você pode usar uma hora o gráfico de candles e consultar lá no gráfico de Renko, ou pode migrar, né? Fazer aqui, por exemplo, olha só, um gráfico de Renko e ajustar, né? Ó, o layout 1, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, ele aqui, ó. Tá? Você pode colocar e ajustar para a sua plataforma, também dá. O importante é que você tenha um objetivo. Uma tela dessa com o Renko no 5R, ela não serve para você operar swing trade. Tá? Não serve para você operar swing trade. Por quê? O tempo gráfico do Renko que você está utilizando aqui, né, é um tempo gráfico exclusivamente de day trade. Né? Se eu for operar swing trade, eu tenho que mudar o meu tempo gráfico e, consequentemente, essa tela não vai servir mais. Eu vou ter que montar um outro padrão de tela. Pessoal, essa é a maneira que você tem para montar uma tela. Não esquece sempre de colocar no mínimo um rastreador de tendência. Você tem outras ferramentas nas plataformas que você pode colocar que vão te ajudar também na hora de você montar a tela, né? Tem, por exemplo, tem muita gente que opera com volume price, que agora não vai abrir, né? Mas que você opera nessas condições. Mas saiba dividir, pessoal, principalmente a sua tela em duas grandes etapas, né? Uma tela exclusivamente para day trade e uma tela para swing trade. Cada item na sua tela precisa ter um porquê para estar ali, precisa ter uma definição. Pessoal, obrigado por assistir. Compartilhe aí esse vídeo do projeto ABC na Bolsa e os demais também, né, os demais vídeos com as pessoas que você acredita que vão gostar desse conteúdo. Te vejo aí na sala ao vivo. Fica à vontade para interagir, para visitar o site descompliqueinvestimento.com.br e participar também dos nossos treinamentos. Valeu, gente, um abraço e até mais.